Vamos refletir sobre o tema Não seja marcado pelos seus erros? João capítulo 19, do verso 10 ao verso 11. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se não fosse dada de cima. O que pode marcar uma pessoa pelo seu erro, a ponto de rotulá-lo? Pilatos, um homem que foi marcado pelo seu erro. A história nos ensina através dele que quando colocamos a autoridade acima de nossas responsabilidades, criamos erros terríveis, erros que nos marcam. Pilatos, quando estava julgando Jesus, ficou incomodado com a sua calma. Ele confundiu essa calma com passividade. Desejava que Cristo se defendesse de alguma forma. Indignado que Jesus não falava nada, disse: Você nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Pilatos reconheceu que tinha autoridade para realizar um julgamento justo. Reconheceu que poderia livrar Jesus, mesmo diante das pressões dos sacerdotes e do povo. Ele destacou a sua autoridade, mas se omitiu nas suas responsabilidades. E Jesus respondeu de forma espetacular: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se ela não fosse dada de cima. Uau! Jesus nos ensina que não existe nenhuma autoridade nessa terra que não seja permitida por Ele. Mas essa autoridade delegada vem junto uma lista de responsabilidades. Se você não cumpre essas responsabilidades, a sua autoridade é manchada por erros que te marcam. E quanto maior o cargo que você ocupa, maior são as suas responsabilidades e mais marcantes podem ser seus erros. Por exemplo, ser marido é uma autoridade dada por Deus para alguns homens. Isso cria uma lista de responsabilidades, entre elas, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Do que adianta ter a responsabilidade e não a cumprir? Como fica a autoridade se não cumprimos a responsabilidade? Mas quando o marido cumpre essa responsabilidade, não fica mais fácil para sua ajudadora direta, que é a esposa, a cumprir a dela? E a dela é se sujeitar ao seu marido. Como é fácil uma mulher se sujeitar a um homem que a ama. Difícil é fazer isso com quem não se importa. E quando essa esposa se torna mãe e o marido pai, não são eles agora levantados por Deus como autoridade diante dos seus filhos? E não seria mais fácil para os filhos cumprir as suas responsabilidades diante dos pais ou obedecendo, vendo neles exemplos de amor mútuo e respeito? Como fica a autoridade do marido quando ele não cumpre as suas responsabilidades? Manchadas pelo erro. E pior, influenciando o resto da sua família a errar da mesma forma. Usei a família como exemplo, por ser algo comum a todos, mas isso se repete em qualquer tipo de autoridade que Deus te colocou. Sim, foi Deus que te presenteou com esse cargo, com essa autoridade. Seja como gerente, supervisor, professor, policial, irmão mais velho, líder de ministério, pastor, político e quaisquer outro. Toda autoridade é dada por Deus e toda autoridade é uma responsabilidade. Não devemos nos iludir com títulos e status de um cargo, e sim entender que essas responsabilidades estão acima da autoridade. Na verdade, são essas responsabilidades, quando cumprimos, que nos fazem ser uma autoridade respeitadas e não marcadas pelo erro. Esta é mais uma reflexão para a vida, pois a fé vem pelo ouvir, mas a transformação pelo agir. Deus te abençoe.